Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 50, Bases Criacionais Terrenas, parte 1. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá e volta para cá para você compreender tudinho, beleza? Nota mental aqui, ontem, dia 27 de abril, foi o nosso aniversário de canal, nós completamos um ano de canal, né? Então, muito obrigado, nosso agradecimento de todos que participam do projeto, para todos vocês que estão acompanhando a nossa jornada aqui de descobrimento, né? De busca, né? Então, nosso imenso agradecimento, em especial a todos os que colaboram com o Catarse, né? Com o nosso financiamento coletivo. Beijo no coração de todos, tá bom? Então vamos agora ao vídeo, né? Eu separei em duas partes aqui, são acho que as partes mais de maior aprofundamento, né? Primeiro, mônada, né? Zala fala de mônadas bastante na primeira parte do vídeo e ele trata da seguinte maneira: a mônada, ela não é uma mônada racial, né? Você não tem uma mônada apenas para os humanos. Quando você fala numa perspectiva de consciência. Porque mônada vem do grego de unicidade. Então a gente poderia até tratar a mônada humana, né? Mas é no sentido de egrégora, certo? É assim que nós entendemos. E a mônada, que é a unicidade de uma consciência, de um grupo de consciências, é uma unicidade daquilo que, de uma essência, esta sim não é racial, né? Então você tem o ponto de vista de compreender a mônada como algo planetário também, né? Mas no que nós estamos dizendo aqui, dentro do que Zala disse, a mônada, ela não experiencia apenas uma raça. Ela pode ter processos em uma única raça, mas ela continua o seu processo em outras matrizes de existência, certo? Ela não fica num único plano, né? Depois, aqui isso tem muito a ver com Trigueirinho, tá? Trigueirinho acho que foi o brasileiro aqui no Brasil quem mais falou de mônadas, né? Com mais propriedade também, mais imersivamente sobre mônadas, né? Nosso entendimento já mudou muito do que Trigueirinho falava. Mas, na época, porque é muito difícil falar de mônada, porque assim, hoje nós estamos já com conhecimento sobre mônadas, assim, mais à frente. Isso aqui foi gravado dia 13 de abril, acho, tem muito tempo, de 2020. A gente já está um ano na frente, né? E nós já mudamos completamente essa visão. Essas perguntas hoje, elas já ficaram assim, nossa, a gente perguntou isso, né? Mas vejam, é um caminho que fez a gente chegar onde a gente chegou de entendimento. Então nós temos que explicar para vocês a forma como nós entendíamos na época, para facilitar que todos consigam entender como que o projeto fez para chegar na compreensão que ele tem hoje, né? E Trigueirinho falava que a mônada é perfeita, né? E aí eu nunca achei isso muito correto. E eu perguntei para o Zala, e aí, esse negócio da perfeição? E o Zala respondeu que a mônada, ela é perfeita até o momento que ela decide que ela não está satisfeita. E aí ela faz o quê? A imersão. Imersão em processos encarnacionais. Entende? Então, a mônada, ela faz uma especialização. Digamos que a mônada é uma cientista, uma mônada de processos muito racionais. Ela decide viver processos mais emocionais e para um caminho mais artístico, desenvolver outras formas. Então, ela desenvolve novos processos dentro daquela área que ela não conhece. Então, é daí que vem as missões das encarnações, né? São vibrações, frequências que essas encarnações precisam pautar a sua existência, né? E esse processo monádico é assim que funciona, certo? Desse jeito. A perfeição, ela é relativa, né? Zala fala isso também, a perfeição é relativa. E a imersão
não é a única forma de aprendizado que uma mônada pode ter, certo? Ali já estava a sementinha de que a mônada é um ser vivo, vivente, né? Ali já estava plantado isso. A gente demorou para entender, né? Mas é isso, tá? Então, esses 3 pontos, né? A mônada enquanto raça, a mônada de perfeição e imperfeição e a imersão, né? A mônada que ela pode desenvolver um outro processo de aprendizado fora da imersão, da imersividade, né? E aí a gente teria processos cósmicos sendo desenvolvidos por seres, né, da estirpe de uma mônada, né? De 9 ou mais ionas, vamos supor. Ela já estaria fazendo coisas mais cósmicas, mais do que avatares, né? Que vem para cuidar de ionas abaixo dele. Continua sendo assim, né? Aí ela vem para cuidar de ionas abaixo dela, mas ela já tem que sair de um planeta, porque ela já tá, o planeta já ficou pequeno. Ela sai do micro e vai para o macro, tá certo? Então, existem outras formas da mônada realizar as suas atividades. O processo de mônada ele é uma condição e não, vamos dizer assim, uma realidade. O ser se torna imperfeito no momento em que ele percebe que ele não está satisfeito e realiza uma imersão, a condição de ser uma mônada, certo? Mônada enquanto suporte consciencial. Beleza? O que mais? Planos de manifestação. Esse aqui é o grande carro-chefe, né, do episódio. Esse foi o objetivo do Zala. Estou aqui com minhas anotações. Como é que rolou isso, né? O episódio foi muito rápido, né? A Natália sempre acessa as informações, mas esse episódio teve 1h30, mais de 1h30, até eu cair, né? Porque eu caí, vocês viram, né? E nós cortamos uns 40 minutos. O que acontece? Por que nós tivemos que cortar? Porque ficou confuso. É por isso que o médium tem sempre que estudar. A gente tem sempre que estar estudando. Chega um momento que o Zala quer passar uma informação e a gente, desatualizado de biologia, né, não demora para entender e repete conceitos, né? Para a gente, o átomo e a molécula estavam ali, de repente aparecendo, sendo trocados, né? E a gente teve que fazer ajustes nisso tudo em outras sessões para chegar nas respostas, né? Então nós tivemos que estudar. Isso acontece sempre. A gente faz a sessão, olha e fala, eu preciso aprender mais sobre isso. E nós vamos e aprendemos. E aí vamos ressignificando o que existe. Porque a gente é tipo cutucado para fazer isso, né? Esse foi um caso. Só que a forma como nós dissemos na sessão, né? Sobre elemento químico, molécula, átomo, partícula, isso tudo ficou tão embaralhado, né? Que ia confundir mais do que ajudar. Então isso foi cortado, boa parte desse processo de compreensão, né? Porque foi um processo, foi literalmente um processo. A gente foi pegando aquilo e falando, não é isso, tá, é aquilo outro. E a gente chegou naquela listinha que eu coloquei lá para vocês, né? Dos reinos, né? Reinos é uma coisa, tipo assim, as doutrinas. Aí agora eu vou focar na teosofia e no espiritismo, tá? Porque são as doutrinas que eu acho que mais explicam as questões dos reinos, né? Elas falam dos 4 reinos, né? O mineral, vegetal, animal e humano. Beleza, bonito. Prático também, né? Porque lembrando que isso é do século 1800 e pouco, né? Então, tipo, em 1800, você falar de átomo era um pouco difícil, você falar de partícula era um pouco difícil, né? E ficou os 4 últimos reinos, vamos dizer assim. E beleza, não está errado, entende? Mas, se vocês perceberam, aquele rosto que aparece no episódio 50 é Darwin, né? E ele está lá por um motivo bem especial. Quando nós nos deparamos
com o que Zala trouxe para a gente olhou para aquilo, olhou para o que a teosofia trouxe, para o que o espiritismo trouxe e entendemos que Darwin ele estava mais certo, né? E a ciência, como um cabide, né? de consciências que fizeram também este auxílio, né? Eles estavam mais corretos do que muitas doutrinas, né? E embora a ciência não faça suas ligações de um reino para o outro muito livremente, fortemente, nós podemos, seguindo pela ciência, entender melhor do que de repente pela teosofia, vamos supor, né? Mas são caminhos válidos e caminhos que foram muito importantes e são ainda para muitas pessoas. Então, como funcionam esses planos de manifestação, né? Nós listamos a gente fala de Iona, né? Nós estamos mudando também essa nomenclatura, porque a nomenclatura de Iona, nós não estamos mais falando só de Ionas, né? Se você pega os últimos vídeos e os últimos conceitos de Ionas e vai bater lá com o que é Iona na Masofia, já está diferente, né? Então, isso a gente pode substituir Iona por ciclo evolutivo, né? E o que tem dentro de um ciclo evolutivo é tudo que contém na Iona está dentro de um processo de ciclo evolutivo. Então, o primeiro reino, né, de 0 a 1, quer dizer, quanto você ainda não tem uma Iona, né? Até você ter uma Iona, você é uma partícula e você caminha da partícula até um átomo, certo? Quando você está com uma Iona, você já é um átomo, já é uma união de partículas, e aí você já está num outro ciclo que vai até moléculas. Você termina como molécula o primeiro Iona. Aí você vai para segunda Iona, que é elementos químicos, que são conjuntos de moléculas, certo? Isso é química, gente. E depois entramos no reino celular, que são o quê? Os conjuntos de elementos químicos organizados, né? E aí, o reino celular, no começo ele é anucleado, ele não tem núcleo, ele termina com núcleo. É sempre assim, entende? Aí você tem lá, nesses reinos aqui, você tem vírus, né? Depois você vai ter lá as bactérias, os protozoários, né? O reino celular. Depois, você tem o fungo, né? O reino fungo, né? Que são os fungos, né? E o mofo, né? O cogumelo, né? É exatamente como era a nossa ciência. Depois vai para o reino vegetal. O reino vegetal já tem 4 ionas, né? 5 ionas é o animal. 6 ionas. 5 é vegetal. 6 ionas é o animal, 7 é o humano. E aí tem o 8º, que é o avatar. Qual que é a diferença desse processo aqui? Esse processo ele trata a consciência. Lembra o que o Zara falou dos dragõezinhos no episódio 17? Tá aqui. Dos dragõezinhos que ele cria. Aquele dragãozinho, quando ele cria ele, lembra que ele disse que eles têm que passar por todo o processo desde o início e que todo este processo está programado. Então, essa moléculazinha, essa partículazinha que nasce, ela já está programada a forma como ela vai chegar nos reinos. Às vezes ela vai ser um elemental, nem no reino humano ela vai. Entende? Mas é programada a forma como esta evolução acontecerá. De todas as fusões, as ligações, né, que ela terá para chegar onde ela chegou. Entende? Então, esse processo é programado, literalmente. Então, é isso que acontece. E com todo ser vivo, na questão matéria, certo? Na questão matéria. A consciência, não. A matéria. Toda essa questão de evolução, ela é material.
né? A matéria é que compõe o grau de consciência que você precisará ter para vivenciar determinada experiência. Então a matéria ela serve como um efeito limitante para depois, né, libertar. Né? Você limita para colher determinado aprendizado específico, planejado, e depois liberta-se daquela limitação e passa para uma outra fase. Né? É confuso, é complexo, é difícil, né? Principalmente porque você vê nessa lista que a gente fez aqui, que o Zala passou, o mineral não está nela. E você fala, hein, rapaz, e agora? Né? O mineral, ele fisicamente está na Terra. Ele é um conjunto de elementos químicos, ele é um composto químico, né, que formam os minérios. Né? Não tem núcleo, não tem nada. Só que eles vão se juntando, né? Então você vê de repente uma pedreira gigantesca ou um grãozinho de areia. E isso também está relacionado com a quantidade de voltas que a consciência dá. Mas o mineral ele está vinculado a um lado elemental da encarnação humana. Né? Ele é uma parte elemental encarnada, vamos dizer assim. Então, o elemental está trabalhando outras funções, certo? O humano está trabalhando uma consciência distinta da consciência que o elemental trabalha. O elemental está trabalhando outra coisa. O humano ele está indo num lado mais racional, menos emocional, um lado onde ele modifica o meio, muitas vezes de forma depreciativa, para trazer aprendizado. E o elemental, ele não modifica o meio de forma depreciativa. O aprendizado dele é diferente, é mais equilibrado. O humano ou qualquer outra existência de invólucro físico já não é tão equilibrada. Ela é desequilibrada propositalmente para causar experiência. Certo? Então, há uma distinta relação. Né? Então, o Zala cria uma árvore, né, entre a parte elemental da Terra e a parte humana da Terra. Né? E vai de mineral, elemental, supraelemental. Né? Exatamente. A Masofia fala muito que o elemental e o reino animal estão relacionados. Né? E que é como se fossem animais relativamente consciências próximas ao que a gente entende por animais. E é isso mesmo, o elemental é muito próximo ao que a gente entende por animais, do lado de lá. Né? Então, de fato, faz muito sentido isso que o Zala trouxe. Né? E o que é importante que a gente perceba? Nós vamos perceber isso na continuação dessa saga aí, né? Das consciências, das bases criacionais terrenas. Nós vamos entender isso no futuro. Mas a encarnação, isso aqui é como se toda a encarnação acontecesse na Terra. Lembra que foi falado de mônadas? Ela não necessariamente passa sempre todo o processo dela em um único globo. Então, aqui é como se nós estamos falando de um processo terreno contínuo. Se uma existência encarnasse somente na Terra, ela poderia passar por todos esses reinos. Só que não é isso que acontece. Então essa é a grande diferença do que Zala e o PCE traz com relação ao que a teosofia e o espiritismo trouxeram. Havia uma necessidade muito grande na teosofia e no espiritismo de contar uma história como se ela passasse inteiramente na Terra. Mas ela não passa. Mas se eles dissessem naquela época que não, se os espíritos trouxessem isso naquela época, provavelmente ninguém levaria a sério o trabalho deles. Essa é a realidade. Então, a gente não tem que dizer que estava errado ou incompleto. A gente tem que dizer que veio como precisa ouvir na época em que nasceu a teosofia e o espiritismo. Nós só continuamos um processo. Né? Nós e tantos outros só continuam um processo. Tá certo? Então, essa é a grande contribuição. É a primeira revisão, porque isso vai mudar. A Zala já falou que isso aqui é para a gente entender um novo ponto para depois ir para um outro ponto mais longo, mais longe e mais
amplo, né? Neste momento, essa revisão é que a gente trabalha, né? Desses reinos, né? Levando em consideração o reino atômico, o reino de partículas, molecular, celular. Você vê que boa parte da nossa química, né, e na nossa biologia, nós juntamos tudo num reino só, porque é isso, é como se fosse isso mesmo. Ele é um longo reino, né? E, bom, para hoje, isso que eu queria passar. Sobre elementais, vocês vão ver que vai aparecer uma sessão específica para tratar disso, tá? Então não vou me estender muito aqui hoje, porque eu sei que eu vou fazer um estudante específico sobre isso, também dentro de bases criacionais, né? E então, comentem aí se vocês entenderam, o que vocês acharam. Vocês podem ver, Darwin não estava tão errado, né? Pode reparar, o Darwin estava mais correto, mais completo, né? Digamos assim. Beleza? Então, fiquem bem e até semana que vem. Fui!